O Inter sem cessar contratou Borré, contratou Ener Valencia, contratou Bruno Henrique lá atrás, que veio com bom conceito, contratou por 4 milhões e meio o Thiago Maia, contratou o Carboneiro, contratou o Wesley, contratou o Vitão, produziu o Vitor Gabriel. Sabe o que é? Se vem um título, aplaca tudo isso e acalma. Não veio o título. Não é só isso. É que a gente não está competindo. Aí tem que ter um salvador da pátria, tem que ser um... Não está conseguindo competir, Rec. Como não está conseguindo competir? Olha a situação do Inter no Brasileiro. O Internacional, em 5 anos, foi 2 vezes vice-campeão brasileiro e terceiro não é campeão. E ficou entre os 4 da América. Vice não é campeão. Mas aí é muito simplista. Aí o Renato cai só um ganha, né? Só um ganha em 20. Renato cai vai ter 20 amanhã, SAFs. Vai ter 20 SAFs. 20 SAFs. Só uma SAF vai ganhar. Imagina se não é SAF. Competência. Imagina se não é SAF, tu vai ser o 21º. O problema... 21º, segunda divisão. O problema é o seguinte, o Grêmio teve uma SAF. O Grêmio vendeu 1 bilhão de jogadores. Sim, sabemos. Aí o salvador da pátria gastou 1 bilhão. Aí que tá. É a mesma coisa de sempre. Nós vamos discutir sempre a mesma coisa. Se souber o que fazer com o dinheiro... Com 150 mil sócios, um e 100 mil Mas outro, até hoje o modelo associativo está mostrando que não consegue fazer. O modelo associativo não consegue deu fazer. Tricampeonato brasileiro para o Inter, bicampeonato brasileiro. Não, mas... Ano que vem faz 20 anos do Mundial. Fazer 10 anos na década de 70, Libertadores, 10 anos. Nos anos 2000, Flamengo e Palmeiras estão ganhando sem ser SAF. Voltamos à década de 70. Mas olha também se ganha o mercado que eles têm. A gente tem mesmo modelo, a gente não consegue o mesmo sucesso. Mercado muito menor, mercado muito menor. Flamengo e Palmeiras são times nacionais. Que tá não são. Falta é pila, senão pelado não dança. Pelado não dança. Se terminar um jogo de futebol, meia-noite, você vendeu bilhetes e tal, porque sempre lota quando tem grandes jogos, 3 milhões. No outro dia, tu vai lá e compra uma fazenda por 3 milhões. E bota os jogadores a treinar. Só divide em campos. Sabe que não vai acontecer. Mas não vai. Se não acontece, eu não posso fazer nada. Agora, aí que tá, muda-se o modelo, muda-se as pessoas. Bota um Chico Noveleto para a admissão internacional para ver o que acontece. O Botafogo investiu 500 milhões só na metade do ano, Rec. Pois é, botou fora. Botou fora, tá jogou mundial. Mas e aí, botou fora? Mas por que botou fora? Botou fora, ele tem que produzir 500 milhões com 700 meninos, 600 meninos, não 400 meninos. É impossível, impossível. Assim, olha só, se tu não tem a necessidade... O Gramadense tem 600 crianças. O Gramadense. Então vou te citar o Mirassol, então, para tu dar uma risada melhor. Não, tá bem. O Mirassol pode dar risada. Dentro das Mas nós não somos o Mirassol, pelo amor de Deus. É que assim, se tu tem um... Não existe ganhar na marra. Sempre que se quis ganhar na marra, se vai para o fundo do poço. Não é ganhar na marra, mas é competir, pelo menos. O São Paulo está se ajeitando sem ser SAF. O Palmeiras se ajeitou sem ser SAF. Mas por que o Palmeiras se ajeitou sem ser SAF? Por que o Palmeiras se ajeitou sem ser SAF? Porque veio o seu Paulo Nobre. Não. O que é? Veio o Cícero Souza. Veio o Cícero Souza. Veio tu quer me dizer que o Palmeiras ia estar na condição que ele está hoje sem a grana do Paulo Nobre? Mas eu duvido, o Palmeiras nunca se ajeitou. O Flamengo O Flamengo tem 40 milhões de torcedores, cara. Mas aí, o Flamengo lá lança tem 10 milhões. Latinha de refrigerante. Se o Mirassol consegue se organizar, o Fortaleza consegue se organizar sem ser SAF. O Palmeiras ganhou por causa da Parmalat também, né? O Palmeiras só ganhou. O Palmeiras só ganhou com parceria. O Palmeiras só ganha. O Palmeiras Grêmio Internacional ganharam sem parceria. Mas ganharam, faz 20 anos. Não faz 20, não. O Mundial faz 20 anos ano que vem. O Grêmio faz 8. Bom, o Grêmio faz menos, é verdade. O Inter ano que vem faz 20 anos do Mundial. Isso prova que quando há competência, mesmo que seja fugaz, se ganha. Mesmo competência fugaz. Mas olha só, tu falou até a questão do daí tem que fazer esse dinheiro vendendo guri. Não, cara, a gente tem que ter um caixa que o guri, que o craque, só pra terminar, que o craque revelado no time não precisa ir embora com 16 anos, com 18 anos, que é a lei agora. Que o guri jogue no teu time pra depois ser vendido. Aqui a gente tá sempre pelado, sempre com a corda no pescoço. O Alisson fez 2 gols, vai aparecer o 28º do campeonato inglês, vai oferecer 12 milhões de euros e vai levar o guri.
E vai levar o guri por quê? Porque a gente tá sempre Gustavo pelado. Nunes foi pro Brighton. Nem jogou ainda, eu acho. Nem sei qual é o time que Quando ele foi. 12 milhões, quando surgir cara. um grande administrador, isso vai acabar. Eu fiz ontem uma pergunta. Ontem eu fiz uma pergunta aqui e você me deu razão. Eu peguei 4 jogadores que custaram um caminhão de dinheiro para o Grêmio e 4 meninos que não existem na ordem do dia ainda. Não, isso é verdade. E ouvi a resposta que eu imaginava ouvir. Quem é que vale mais? Riquelme, Zorteia, Jardiel e Gabriel Mec? Ou Pavon, Cristaldo, Arezzo e Aravena, que custaram 200 milhões, somando tudo? 150. É que a gente falou ontem, tu pega o Aravena e o Arezzo. Quer dizer, o negócio é rasgar dinheiro, então. Vamos rasgar dinheiro. Viva a fartura, porque a miséria eu não acho que o Grêmio rasgou. Vai investir em menino? Deixa essa gurizada pra lá, esses ranhentos. Mas o Mandem jogar videogame. Mas o Aravena e o Arezzo são o quê? São guri. São guri. São jovens. Por isso que custaram 4 milhões de dólares. Ok, mas com a previsão de tu vender por um preço maior. Mas com a previsão de um preço maior, compra terra, bota campo, bota orientador. Eu não sei. Mas é aí que tá, eles têm que saber. Mas é que o Inter tá há 10 anos já, não, mais, 11 anos com o CT de Guaíba e até agora nada. Não saiu nada ainda do CT. De Guaíba. Aí o Inter joga, os profissionais jogam aqui no Beira-Rio, os guris jogam 15 quilômetros de distância. Por isso a importância do estatuto. Tem que investir X% na base, tem que reverberar. Quando vende um jogador desses aí, tem que voltar o dinheiro, tem que se organizar. Mas não se organizam, né? Nós vamos bater no Mampituba os próximos 10 anos, nós vamos passar no Mampituba desse jeito. É que enquanto pensar em contratar. O Palmeiras contrata e nunca passa de 28 jogadores. O Flamengo contrata... Mas contrata cara de elite, né? O Flamengo... cara de elite, mas, né? Mas tá, não tu busca o Paulinho, o Felipe Anderson. Não, é uma jaguarada que se e aí, é outra coisa, né? E aí perde o jogo e o Fluminense sem Paulo tá no Felipe Souza. Por isso que eu estou dizendo. Mas isso chama-se futebol. O futebol, ele tem essa margem. Só que é muito mais fácil tu ganhar com um time bom do que com um time ruim. Um time ruim pode ganhar? Pode, eu já vi ganharam um monte de coisa. Inclusive no Grêmio. Agora é mais fácil ganhar com um time bom. Riquelme, Zorteia, Jardiel, Gabriel Mec ou Pavon, Cristaldo, Arezzo e Aravena. E dele encher o aeroporto. E dele encher os times de dívida. Ninguém foi no aeroporto para receber nenhum deles. Ô, Rec, hoje é o dia... Cristaldo. No Inter. Olha, Cristaldo foi vendido como o melhor jogador do futebol argentino. Não foi vendido, ele foi o melhor jogador do campeonato argentino. Até posso botar o Carbacho nessa aqui. Mas eles foram... Mas daí tu vai dizer que tu vai pegar um guri... Olha só, tu vai contratar um guri de 19, 20 anos, que foi o melhor jogador do campeonato uruguaio. Vai contratar um Vitor Gabriel. Só um pouquinho. Não, peraí. Tu vai dizer que é uma contratação ruim, tu pegar o guri de 19, 20 anos, que foi o melhor volante do campeonato uruguaio? Tu vai dizer que isso é uma contratação ruim? Pô, isso pra mim isso é um tiro certo. Não deu certo, não deu. O futebol tem dessas. Mas o tiro foi bem dado. Pô, foi lá e buscar o cara. Não foi buscar o cara no quinto dos infernos, não. Foi o melhor jogador do campeonato uruguaio. Mas um tiro bem dado é o seguinte: o Camilo ser um dos melhores jogadores da Copa São Paulo. Mas daí que tá. Não é matemática. Kaique, não, o Camilo veio pro lugar do Kaique, é isso. Por isso que eu confundi. O Kaique. Ou o Carbacho. Agora eu vou botar mais mas daí que tá. Mas o Kaique estava aqui já, né? Pois é. Estava aqui, né? Melhor ainda. Cria do Grêmio. Melhor ainda. E às vezes enxerga no Uruguai e não enxerga dentro de casa. Olha aqui, eu vou dizer uma coisa. O centroavante, esse guri, o João, tá batendo no banco esses dias. O centroavante sub-17 tá fazendo gol todos os dias. Cara, às vezes o guri tá lá e não consegue render, daqui a pouco ele começa a jogar bola. Caralho, vou ter que renovar com esse vagabundo, resolveu jogar bola. Mas quer ver um... Mas é assim, o cara passa ali no sub-20 o tempo inteiro. Daí no último ano de sub-20 o guri começa a gastar a bola. E daqui a pouco ele vem querido, agora é 300. Todo dia é 5. Vai fazer o quê? Não tem essas coisas, são difíceis. E ver que um cara sozinho fez do Atlético Paranaense a 6ª ou 7ª potência do Brasil durante 6 ou 7 anos seguidos, hein? É bom esse Petralha. Tá na 2ª divisão, né? Mas o homem tava com câncer lá, tá patinando a Série B, se recuperando. Aí é o seguinte, tem que surgir os Petralha 2, né? Mas daí que tá, é o Petralha, é o Romildo, é o Koff,
é o Carvalho. Tu vê que tem. E daí tu tem que esperar 30 anos pra aparecer um. Não. 30 anos pra Escolher aparecer o cara um Deus certo. que agora, opa! Se cercar bem. E a gente segue nesse pensamento, que daqui a pouco vai aparecer o Koff, o filho, o sobrinho, Eu até acho que o sobrinho presidente- neto, o afilhado. Eu acho que o presidente do Internacional até tem boas ideias, foi arrojado, contratou para ganhar, programou pagar em 3 anos as contas, não ganhou, se espatifou, e aí agora tem que ser comedido. Mas daí que Então, tá. agora é hora de abrir o debate. É hora de abrir o debate interno. Mas daí que tá. Assim, E aí vai perder sendo Tu falou SAF. assim, ó. Tu falou Não, assim, ó. não se sabe. Só que tem não uma se coisa, sabe. né? SAF quebra e fecha as portas. Mas depende do modelo, Rec. Aí que tá. A gente não tá falando pra Aí vender tu pro fecha, Textor abre com o novo CNPJ. o time, sabe? Não estamos falando isso. Vender o clube pro quiser- Textor. É que tu falou se assim, ó, quiser, tem um monte o de Inter, gente O aí. Inter Tu contratou... acha que, por exemplo, se abrir as contas aí para a possibilidade de um grupo lá dos Emirados Árabes comprar a Arena e não vem aqui e compra? Eles compram rindo. Eles não estão liberando um jogador de 315 milhões Não, agora. dinheiro lá Tá, pra eles mas é problema, né? Mas qual é o ponto? Aqui qualquer meia dúzia de merreca que- já acha Ah, que sim, é. Qualquer meia dúzia de falou assim, ó, meses. o Inter contratou Borré, Estão apequenando Valência... o Grêmio Internacional. Não. Estão leiloando o Grêmio Internacional. Mas quem tá fazendo É que isso são os eles- dirigentes eles que estão dirigem o ficando- clube, não olha é a gente. distância que tá pro Não resto é do gente que time faz brasileiro, isso, são velho. os dirigentes. Não São fui os eu. dirigentes que botaram... SAF Se os clubes estão nessas Eu situações, não é minha culpa. Eu É gosto- quem tá lá eu gosto presidindo, muito quem tá da- lá dirigindo. Eu gosto- E eles que não largam o osso. Eu É gosto isso. muito da frase SAF são as divisões de base. É aqui, ó, tudo que é Cara, ricaço, esse podre você- de rico nas não, suas áreas, vira empresário de futebol se puder. Mas a gente não pode achar que a SAF... São podre de rico nas suas atividades não- e tem pedaço de passe de jogador de futebol. Por quê? Porque Agora, essa história eu vou falar aqui, porque eu eles fui... odeiam dinheiro. Essa história eu vou falar aqui, porque não foi o Serginho Vasquez que disse, né? Abraço, Serginho, Serginho. essa história de botar dinheiro não tem nada a ver. Porque ele teve uma época que nós estávamos numa M no Grêmio, nós não tínhamos dinheiro pra nada, o salário estava vencendo, jogadores batendo na porta. Eis que surge Ricardo Von Tobel e dizer assim, quanto é que vocês precisam que eu faça o cheque? Aí disseram pra ele, bah, mas eu acho que em 30 dias... Não. Se vocês colocarem prazo, vocês estão me ofendendo. Eu quero ajudar o Grêmio. E outro detalhe, não, disse Serginho, só peço sigilo, não quero que espalhem que eu estou ajudando o Grêmio. É passar o Pires. Os clubes passando o Pires, é isso. E assim nós vamos. Não, isso E não assim é nós passar vamos. o Falar pano. nisso, hoje como é não o dia- passar o Pires? Não, Hoje isso é o aí, dia na passar o época, Pires. na época não existia SAF, não existia dinheiro. Não, nada. existia- Mas tem que pedir Agora pra- o futebol Era uma pobreza. derrama, Senhor, derrama dinheiro. Derrama dinheiro. Falar nisso, hoje é o dia. Falar sempre nisso, dá hoje um, falar nisso, hoje é o dia mundial do chocolate. Um abraço pro Von Tobel, tá sempre nos ouvindo. lá no- Melhor chocolate do planeta. Claro, da Neugbauer. E até a linha Noig agora, inclusive. Isso, É que- espetacular. A gente tá vendo... A gente tá ficando fora da festa, né? Acho que isso tem que ser resolvido. Se vai ser modelo associativo, não sei, só quero que alguém resolva isso. Só quero entrar o ano achando que eu posso ser campeão de alguma coisa. Eu não quero nem ser campeão. Eu quero ter a ilusão que eu posso ser campeão. É. É só isso. E de 20 SAFs, uma SAF vai ser campeão. Bom, mas Tá daí, bem olha administrado. só, se tu vai num lugar... Não vai ser quem não é SAF. Rec, olha Como só. é agora, Palmeiras A e gente vai Flamengo. fazer uma disputa. Ganha quem não é SAF. A gente vai fazer uma disputa. Tu tem 100 milhões, eu tenho 5 reais. Qual é a chance de quem ganhar mais? Eu acho que é tu, né? Não, mas o REC tá dizendo que o Flamengo pode ter esse valor sem entregar. O Flamengo tem 40 milhões de sem entregar. pessoas. Não tem como comparar o gente. Flamengo com o Inter e Grêmio, pessoal. Não tem como comparar. Olha a O potência Flamengo, dos caras. É um time nacional. O Inter e Grêmio não são um time nacional. O Flamengo fica... Pega um programa de esportes. Programa de esporte de 2 horas. É 45 minutos Flamengo, porque todo mundo olha. Tem flamenguista em tudo que é lugar do mundo. Então Se tem tu que comprar botar o Flamengo, Grêmio, não é botar a Se SAF. tu botar o Grêmio vai dar 5 minutos. Então, para nós porque é sermos uma audiência lotados, nós muito temos que mais virar baixa. Flamengo, então. Não, Nunca seremos Flamengo. Tem é que organizar bem e dar de rebenque nele, como se dava com garoto, na década de 80. Ei, Como foi agora em 2023, como foi em 2022, como foi em 2020, o Grêmio e o Internacional quase campeões brasileiros, quase Mas que campeões da quase o Grêmio foi América. campeão brasileiro, nunca é que foi é um quase só que é campeão campeão. brasileiro. É só O um Grêmio que é nunca foi quase campeão Mas foi brasileiro. vice. 2008. Mas foi vice. 2008. O Grêmio foi olha quase aqui, campeão olha brasileiro. aqui, só tem um que é Nunca campeão. disputou o título. Um só campeão, e normalmente não é SAF.
Mas quem são isso? Quem são? Botafogo toca campeão brasileiro da Libertadores. Brasil que tem os pila. Qual é o pelado que ganhou o Campeonato Brasileiro de ponto corrido? O Inter não são pelados. O atual campeão. Só ver a estrutura que eles têm. O atual campeão é SAF, Rec. Quem é? O atual campeão é SAF. Sim. Brasileiro da Libertadores. Fechou um clube e rebaixou outro. Não, o Botafogo não tá fechado. Vendeu um clube e rebaixou outro. O Botafogo não Quem tá é fechado. que pode ser campeão hoje? Tava no Mundial. Quem é que pode ser campeão brasileiro hoje? Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro. Inter, Grêmio. Não. O Inter tem um Z4, Reg. Vamos ser campeão como? Como vai ser campeão como? Não. Tem como. Ué? Tem como. Esse ano... Se acontecer esses eclipses que o futebol nos trazem, e é esse que deixa o esporte tão bacana, e o futebol que daqui a pouco o time ruim vai lá e ganha. Sabe onde é que a gente Mas nota? o normal, a gente fica sabe onde fora a gente da nota festa. que Grêmio e Internacional são muito grandes? Mas ninguém tá tirando a grandeza. Pelo tamanho da secação aqui. Todo mundo tem medo que eles cheguem e sejam campeões. Mas ninguém Se não tá tivesse dizendo medo de isso, ser campeão, Rec. não precisava nem secar mais. Pra que secar? São tudo morto. Não, mas daí Os tu caras tá já são levando ao mortos. extremo. Pra que secar? Aí tu tá levando ao Pra extremo. que secar? Pra que essa bateção de boca que nós fazemos todo dia? Se esses clubes não existem, eles não vão chegar a lugar nenhum. É por causa do Mampituba, Rec. Por causa do Mampituba. Não, É isso. Não é Mampituba, não. Nós já ganhamos 5 brasileiros, já ganhamos 6 Libertadores. O último brasileiro do Grêmio foi em Copa do 96. Brasil. 96. Mas bateu na trave. Não bateu nada, Rec. Que trave, Rec. Tu acabou de citar 2008. Só em 30 anos. Olha só, 30 foi anos vice. de 96 até 2025, praticamente 30 anos, o Grêmio disputou o título nacional uma vez. Uma vez. E deu Que bom, em 30 anos. Que bom que eu não ouço falar, aqui, ali e acolá, que Grêmio Internacional surgiram em tal década. O Botafogo ressurgiu há pouco tempo. Estava quase fechado. Grêmio Internacional nunca tiveram nessa situação aí de ter que estar pegando um patrocinador ou um paizinho. Lá atrás se dizia, Flamengo surgiu na década de 80. Nós tínhamos dirigentes competentes e ganhávamos deles. Mas era outro mundo. Outro Não, dia tu o mundo- pegava o mundo cara, é o Brasil. Daqui a pouco. Não. Peraí, O dinheiro, a moeda é a mesma. É que. Tem que ter competência. Quantos anos o O torcedor Falcão, tá louco pra Falcão ajudar. jogou no Inter? Quantos anos o Falcão jogou no Inter? Muitos anos. Muitos anos. Tu imagina, surge o Falcão hoje no Inter. Ele não chega em dezembro. Ele não chega em dezembro fardado a camisa do Inter, ele já claro que leva. não. É outro mundo. É outro mundo. É outro um jogador mundo daquela que tu já qualidade consegue- vai ganhar 3 campeonatos Tu brasileiros. já consegue pagar, o mundo tá diferente mesmo. Tu consegue pagar 3 anos um Vitão alto, consegue pagar 3 anos um Alain Patrick Só que tem 15 alto, clubes que conseguem fazer isso. Pois é. Aí que tá. Ele tá pagando porque não aparece ninguém pra levar, Rec. Apareceu. Ah. Apareceu. Opa! Tivesse Vitão aparecido, todo tinha dia levado já. Não, chegou a viajar e voltou Sim. e tal, não. Por uma atrapalhada do Betis. O Internacional, E outra coisa, o Internacional Alan por um Patrick- gurizinho agora pediu 60 milhões. Olha só, olha aqui, ó, E não vendeu. E outra coisa, não o Alan vendeu. Patrick Mas foi vai um tiro, vender. o Alan Patrick foi um tiro na lua. O Alan Patrick quando veio pro Inter, Mas outro podia ter dado o título na O lua. Alan Patrick vetera vindo pra cá. Pô, já não jogou bem na primeira pausa. Ninguém acreditava que o Alan Patrick ia jogar essa bola que ele tá jogando. Ninguém. Isso eu Tu quero vê dizer que não com somos nós. competência dá pra fazer, Mas daí, né? daí que eu tô te dizendo. Dá pra buscar, É né? que a gente tem que acertar no inimaginável, aí que tá, Rec. A gente tem que acertar no surpreendente, na surpresa. A gente tem que inventar uma contratação. Quando é muito mais fácil acertar num cara que já é algo consagrado. Por isso, médiozinho por médiozinho, fica com o gurizinho e gurizinhos em todos os municípios do Rio Grande do Sul, como era um genoma que por ciumeira... faltando competência pra encontrar? Muito. Pois é. Aqui Grenal, aqui Grenal, aqui Grenal.